Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os Muras, uma tribo indígena que deu o que falar aqui na Amazônia. Mano, essa guerra que aconteceu com os Muras, ela teve um seu momento de auge, de glória no século XVIII, mano. E antes de falar da guerra propriamente, é interessante a gente lembrar como é que esses Muras começam a aparecer nos registros históricos. A gente começa a ver os Muras com maior evidência, aparecendo de forma mais consistente na primeira metade do século XVIII. Por volta de 1723 até 1725, tudo indica que os Muras promoveram um processo de expansão por esse território amazônico. Mas os primeiros registros que a gente tem de uma forma mais consolidada a respeito dos Muras, eles se referem aos registros que foram realizados por esse padre aqui, o padre Bartolomeu Rodrigues. Quando a gente começa a estudar os Muras, a gente vai perceber que os portugueses, os colonos, quando se referiam aos Muras, eles diziam que os Muras, eles eram índios de corso e eles eram belicosos. O que é isso? Índio de corso, belicosos, o que é isso? Mano, o índio de corso é o índio que ataca as aldeias dos colonizadores para roubar, para saltear, são os salteadores. Os Muras, eles eram assim, eles faziam ataques rápidos, atacavam as aldeias dos colonizadores, roubavam, salteavam o que tinha que roubar e se mandavam. Esses eram os chamados índios de corso. E a tribo dos Muras, até onde se sabe, ela tinha essa característica. Além disso, os Muras também são vistos como índios belicosos. O que é isso, um índio belicoso? Aqui para a nossa região, seria um índio galeroso, um índio perigoso, um índio que gosta de guerra, que gosta de briga, né? Que está ali sempre preparado para uma nova guerra, para um novo combate. Esse aí vai ser o índio belicoso. Então os Muras, eles são apresentados nos relatos que nós temos sobre os Muras com essas características: índios salteadores e índios galerosos, índios belicosos, mano, na visão dos colonizadores, do ponto de vista dos colonizadores. Ao que tudo indica, os registros que aparecem sobre os Muras também dão conta de que haveria, teoricamente, um ódio mortal dessa tribo aos brancos. É como se os Muras fossem índios que odiassem com todas as forças os brancos, os colonizadores. E por que os índios Muras talvez tenham desenvolvido esse ódio tão mortal dos brancos? A gente sabe que os brancos eram os colonizadores, né? Por princípio, você já iria desenvolver um ódio a eles, porque, poxa, o cara chegou, invadiu a minha terra, tomou o meu território, né, fez uma série de coisas. Então é claro que os índios não vão achar os colonizadores as melhores pessoas. Só que no caso dos Muras, eles desenvolveram um ódio mortal, era um ódio mesmo, é um ódio terrível. E aí alguns autores procuram identificar as origens desse ódio e procuram verificar quais episódios os Muras se encontram com os portugueses que poderiam ter originado esse ódio. Aí tem uns caras que falam desse episódio que envolveu esse sargento aqui, o sargento João de Souza, né? Diz que esse sargento estava numa expedição aí pelo Rio, encontrou um grupo de Muras, entrou em conflito com esses índios, acabou fazendo uma matança de índios da tribo Mura, e isso talvez tenha sido um episódio que tenha contribuído para acentuar essa animosidade, esse ódio que os Muras sentiam dos brancos. E assim também outros episódios, né? Acho que foram lá fazer uma negociação para fazer uma operação de descimento, um missionário foi lá fazer isso, depois no fim das contas, quando chegaram lá da outra vez, acabaram enganando os índios, não era nada disso do que tinham combinado. Então tudo isso também pode ter contribuído. Mas o fato é que os Muras deram muito trabalho para os portugueses. E eles deram muito trabalho para os portugueses porque a estratégia de guerra dos Muras era guerrilha, mano. Era guerrilha, mano. Os Muras, eles aproveitavam as potencialidades do próprio território, eles aproveitavam as potencialidades da floresta. Mano, era difícil você guerrear com os Muras, porque os caras sabiam, mano, conheciam a floresta, conheciam os caminhos, então era muito complicado você derrotar os Muras. Os caras conseguiam fazer estratégias dentro da própria floresta para conseguir conter e derrotar os inimigos. E aí, mano, por causa disso, várias aldeias missionárias tiveram que mudar de lugar por causa dos Muras. Diz que os Muras chegavam, atacavam, faziam, acontecia, os missionários, pegavam o beco, se mandavam, acabavam estabelecendo as aldeias missionárias em outras regiões para poder escapar dos ataques dos Muras.
né? Então a gente tem exemplos de missões que passam por isso. É o caso dessa missão aqui trocando, é o caso dessa outra missão chamada Abacaxis, né? Essas missões são missões que vão trocando de lugar, vão mudando de endereço, até onde se sabe, também em função desses ataques que os muras faziam a essas missões. E aí chegou uma hora que nem aquele cara que já foi assaltado 300 mil vezes, né, mano? Chega uma hora que ele acaba ou se rendendo, ou fechando o comércio, ou enfim, né, se mandando. E é o que acontece com algumas dessas aldeias missionárias. Mano, uma coisa curiosa quando a gente estuda os muras é que eles aparecem no relato dos ouvidores, no relato dos viajantes, no relato dos intendentes, todo mundo que fala dos muras, todo mundo que vem aqui para a Amazônia, que entra em contato com a tribo, ou que ouve falar da tribo, todo mundo que passa por aqui, mano, recomenda que se faça uma guerra contra os muras. Todo mundo, mano. Né? É impressionante o que os caras fazem. Tem que guerrear contra os muros, tem que guerrear contra essa tribo, tem que guerrear contra essa... Todo mundo fica recomendando isso. E aí chega um ponto que os caras vão fazer uma devassa, tá? Que é um processo investigativo, né, a respeito da tribo dos muras, para poder autorizar ou não uma guerra justa contra o mura. Para quem não lembra, as guerras justas eram aquelas guerras que os colonizadores faziam com as tribos indígenas. De acordo com a legislação, para um colonizador guerrear contra uma tribo indígena, ele tinha que primeiro pedir autorização da coroa portuguesa, tinha que pedir autorização do rei. E aí, quando vinha a autorização da coroa portuguesa, aí sim esse colono podia guerrear contra aquela tribo indígena. E essa guerra era chamada de guerra justa. Então os caras pegaram, fizeram um processo investigativo, né, a respeito dessa tribo dos muras, abriram uma investigação, e aí no começo, nessa primeira vez, né, que os caras investigaram os muras e solicitaram autorização para guerrear contra os muras, a coroa portuguesa não autorizou. No começo, a coroa portuguesa não autorizou que se fizesse uma guerra justa contra a tribo dos muras, né? Mas os caras investigaram, e aí os caras, na hora que estão tentando encontrar a autorização da coroa portuguesa para guerrear contra os muras, eles colocam tudo, né? Eles levantam assim um relatório dos muras, eles falam que os muras são isso, são aquilo, são perigosos, são isso, são aquilo. Cara, os caras pintaram uma caveira dos muras enorme para o rei, para a coroa portuguesa, tentando passar essa ideia de que os muras eram muito perigosos, muito galerosos, e que tinha que autorizar a guerra contra eles. Só que alguns autores se questionam se tudo isso aí não foi um exagero, se tudo isso aí não foi, na verdade, uma desculpa para tentar justificar a incompetência administrativa do pessoal que estava aqui na Amazônia. Será que os caras não exageraram um pouco? Será que os caras não disseram que os muras eram além daquilo que eles eram? Será que os caras não deram muita moral para os muras, quando eles falavam sobre os muras para a coroa portuguesa? Será que isso não aconteceu? Então tem uma pergunta aí sobre isso, que fica ainda, né, da incógnita na mente de vários autores. O fato é que os caras pintaram a maior caveira dos muras, os caras disseram que os muras eram isso, era aquilo outro, queriam fazer uma guerra justa contra os muras, aquela coisa toda, e no fim das contas, na hora de pacificar os muras, na hora de dar um jeito no problema dos muras, como é que foi que os portugueses conseguiram contornar esse problema, né, entre aspas, esse problema que os muras representavam? Mano, no fim das contas, mano, eles conseguiram pacificar os muras, sabe como? Os próprios muras tomaram a iniciativa de buscar a pacificação com os portugueses. Os próprios muras vão negociar com os portugueses para poder acabar com a guerra entre os colonos e eles, e a tribo. Aí você pergunta, pô, mas os caras não eram belicosos, os caras não eram galerosos, perigosos, índios de corso, era isso, era aquilo outro. E aí no fim das contas, os próprios muras é que vão lá pedir arrego, os próprios muras é que vão lá tomar a iniciativa de fazer o acordo, a paz com os portugueses. Mano, é exatamente isso. E alguns autores procuram identificar por quê. Por que que os muras fizeram isso? Por que que os muras vão pedir a paz? Por que que os muras acabam tomando a iniciativa de buscar esse acordo com os portugueses? Primeiro motivo pode ser os ataques e as expedições punitivas que os portugueses faziam contra a tribo dos muras. Os muras foram constantemente atacados,
Os muras foram constantemente alvejados. Claro, cada vez que eles atacavam os colonizadores, os portugueses organizavam expedições contra eles, e aí ficava aquela guerra dali, guerra daqui, guerra dali, guerra daqui. Então essas guerras contra os muras, elas foram guerras que acabaram também talvez contribuindo para que os muras chegassem a um momento que dissessem, tá bom, chega, né, vamos fazer um acordo de paz aqui. Outro motivo talvez seja as epidemias. A gente sabe que os índios, eles pegaram várias doenças que os colonizadores trouxeram, que eram doenças que os índios não tinham aqui nessa região. E aí quando os colonizadores trazem essas doenças, os índios não têm como resistir a essas doenças. Os índios não conhecem os medicamentos necessários para fazer frente a essas doenças. Então muitos índios morreram direto, morreram a rodo nessa época da colonização. Muitos índios morreram dessas epidemias, dessas doenças que foram trazidas pelos colonizadores. E isso acaba ficando relacionado ao próximo tópico, que é a questão da necessidade dos remédios e das ferramentas. Chega uma hora que os muras começam a adoecer, começam a ser vítimas dessas epidemias, e eles não conhecem os medicamentos para determinadas doenças, que são doenças novas. Eles acabam precisando dos remédios, que quem é que tem? Os colonizadores. Quem é que tem? Os portugueses. Então eles acabam tendo essa necessidade de remédios, essa necessidade de ferramentas dos próprios brancos. E isso podia ser também um fator que pode ajudar a explicar por que os muras tomaram a iniciativa. E o último fator, que pode ser um dos fatores importantíssimos para tentar explicar por que os muras tomaram a iniciativa, por que eles é que buscaram esse tratado de paz, mano, pode ser esse fator aqui, ó, a guerra implacável que os mundurucus fizeram contra os muras. Aí você pergunta, mas peraí, professor, mas quem é essa galera? A gente está falando dos muras, e aí o senhor vem falar dos mundurucus. Que negócio é esse? Mano, os mundurucus, eles são uma outra tribo indígena dessa mesma época, no século XVIII, que também os portugueses guerrearam pra caramba com essa tribo indígena, só que chegou um momento que os portugueses fizeram aliança com essa tribo indígena, a tribo dos mundurucus. E aí o que aconteceu? A partir do momento que os portugueses fizeram aliança com a tribo dos mundurucus, os mundurucus começaram a guerrear contra os muras. Os mundurucus se juntaram com os portugueses para guerrear contra os muras. E aí, mano, aí ficou difícil a situação dos muras, né, mano? Porque uma coisa é tu guerrear só com os portugueses. Outra coisa é tu ter que guerrear com os portugueses e guerrear com os mundurucus. Porque os mundurucus também eram galerosos, né? A gente vai ver na próxima aula as características dos mundurucus. Os mundurucus não eram fáceis. Então para os muras ficou muito complicado. Por quê? Porque juntou os brancos com os mundurucus. Todo mundo contra os muras. E aí, mano, aí não teve conversa. Os muras acabaram tendo que pedir o arrego, acabaram tendo que pedir a paz, tomaram a iniciativa de negociar a paz. E aí você vai ter um momento em que essa tribo dos muras, ela vai ficar pacificada, né? Só que aí, claro, isso não vai durar eternamente, né? Depois de um certo tempo, os muras vão voltar a entrar em conflito com os portugueses. Aqui a gente está no final do século XVIII, mas a gente vai ter ainda os muras participando de momentos muito importantes. No século XIX, por exemplo, os muras vão participar de uma grande revolta aqui na Amazônia, que é a Guerra da Cabanagem, né? Vão participar da cabanagem. E assim outros conflitos, também os muras estarão envolvidos. Então, os caras conseguiram pacificar os muras só por um tempo, mas depois novos conflitos aconteceram entre os portugueses e os muras. Mas isso aí a gente vai ver com calma nas cenas dos próximos capítulos. Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá, se inscreve no História em Loco e vem fazer parte dessa multidão que está acompanhando o nosso canal. E eu quero também te convidar para conhecer o nosso site www.historiaemloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de 3 cursos completos de História Geral, História do Brasil, História da Amazônia. Aqui a gente também oferece módulos, oferece muito conteúdo de qualidade, muita informação, muito conhecimento para você. Você não pode perder tempo. Vem para cá, digita www.historiaemloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!